Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle servomecanismos 2. O tema da aula de hoje é continuar estudando controle digital. Então nós vamos ver aí a transformada Z e a importância da transformada Z para a gente poder fazer os nossos projetos de controle, ok? Então vamos ver aí os conceitos iniciais, tá? Como a gente já tinha visto na aula anterior, a gente pegou o modelo do segurador de ordem zero, para que a gente possa trabalhar com sistemas discretos e computador digital. A transformada Z, ela é obtida a partir da transformada de Laplace para sistemas que possuem sinais discretizados. Então, se a gente voltar, recordar aí o nosso sinal do amostrador ideal que nós vimos na aula anterior, lembram desta fórmula? É o sinal analógico amostrado por um trem de impulsos, tá? Essa formulinha essa expressão é a que dá origem aí à transformada Z. Porque em sistemas de controle, se a gente for pegar essa transformada, essa expressão que está aqui, e fizermos a transformada de Laplace, considerando que esse sinal aqui é causal, ou seja, ele só existe para instantes de tempo positivos, o que acontece aqui com a transformada de Laplace? Aqui nesse delta, que é um impulso unitário, ele apresenta a mesma característica que nós vimos com a transformada do segurador de ordem zero. É um sinal deslocado no tempo. Então a gente tem que aplicar o teorema do deslocamento no tempo da transformada de Laplace, que consiste na transformada do sinal normal, que aqui no caso é um delta, e a transformada do impulso delta de Dirac é 1, então é o número 1. E essa transformada tem que aparecer multiplicada pela exponencial de atraso, que no caso seria uma exponencial elevado a esse valor aqui, ó. Ela aparece aqui, ó, menos kt multiplicado por s, ok? O valor f de kt é uma constante, porque é o valor da função que nós estamos amostrando no instante de amostragem, então ela permanece aqui. E isso daqui, que nós temos desse lado aqui, é a transformada de Laplace de um sinal amostrado, como nós trabalharíamos em controle. Só que é incômodo, ou não é, fica um pouco mais complicado a gente ter que ficar trabalhando com sinais desse tipo aqui exponencial. Então o que nós fazemos é uma substituição onde esse termo e elevado a ts, esse pedacinho aqui, ó, ts e elevado a ts, nós chamamos de z, tá? É comum denominarmos esse termo de z, e daí aparece então a fórmula que nós definimos como a transformada z do sinal, ok? Então aparece o f de kt multiplicado por um fator z elevado a menos k. Percebam que o menos k continua aqui. Esse valor menos k não pode sair daqui porque ele é o índice do somatório. Então essa definição aqui, ó, pessoal, é a definição básica da transformada z que nós utilizamos aí para calcular a discretização ou a transformada de diversos sinais, principalmente aqueles sinais mais conhecidos em controle, ok? Algumas das propriedades da transformada Z é que ela gera um par de transformadas, assim como a gente tinha no caso da transformada de Laplace, entre o sinal discreto e o sinal no domínio Z. Tá? Então a gente consegue fazer tanto a transformada de ida quanto a inversa, que nós vamos estudar as duas aí ainda na aula de hoje. Tá? Da mesma forma que nós fizemos com a transformada de Laplace, a gente trabalha em cima de uma tabela de transformada Z para a gente poder fazer as conversões aí dos nossos sinais de uma forma um pouco mais ágil para poder depois fazer os estudos de controle. Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui aplicando a definição, mas no dia a dia a gente acaba usando aí a tabela. Tá? E uma outra observação que tem que ser levada em consideração é que a transformada Z ela representa uma série, né? Então ela tem uma soma de infinitos termos, como a gente viu na definição ali do slide anterior. E quando nós trabalhamos com séries, nem todas as séries, a soma infinita dos termos de uma série converge. Existem algumas séries especiais que apresentam convergência. Convergência no sentido de que a soma vai dar um valor real diferente de infinito. Tá? Então, para algumas séries, ou para sempre que a gente faz a transformada Z, matematicamente seria necessário o estudo da região de convergência, que é a faixa de valores do Z, onde a transformada apresenta um valor finito. Tá?
Eu vou lembrar, a gente vai ver uma revisão aí de progressão geométrica e a gente tem um exemplinho simples da região de convergência ali, que é a condição de soma de termos da PG. Mas normalmente, para o estudo de controle, a gente já aplica direto a transformada, porque os sinais causais, os sinais físicos que a gente normalmente trabalha em sistemas de controle, eles já possuem a característica de terem uma convergência e, portanto, ter a transformada Z. Ok? Então, lembrando aí, para a gente poder aplicar, a gente vai aplicar essa propriedade nos próximos exemplos. Uma progressão geométrica, isso aí vem lá dos estudos do colegial, ela é uma soma, é uma série geométrica no caso, ela é uma soma de termos, onde nós temos o termo inicial da progressão geométrica e os demais termos são todos eles multiplicados por um fator comum, né, aqui é o fator Q. Se a gente observar, ó, o primeiro termo é o A1, o segundo está multiplicado por um termo Q, um número qualquer, o segundo termo é o anterior multiplicado por esse Q novamente, e assim infinitamente. Esse termo que se repete aqui, o termo Q, ele é chamado de razão da progressão geométrica, que é o fator aí que garante a geração dos próximos termos dessa série. Tá? E o A1 é o primeiro termo da série. Quando nós temos uma soma de infinitos termos aqui de uma progressão geométrica, basicamente a forma de calcular quanto dá essa soma, se ela converge no caso, é esta formulinha fechada aqui, ó, onde você tem o primeiro termo dividido por 1 menos o valor da razão. Vamos notar que essa soma de infinitos termos, ela só vai convergir ou apresentar um valor finito para esta condição aqui, ó. O módulo da razão tem que ser menor do que 1, ou seja, o valor do Q tem que estar situado entre menos 1 e 1. Quando isso acontecer, a soma dos infinitos termos da progressão geométrica vai dar um resultado finito dado por essa fórmula. Se a razão estiver fora desse intervalo, essa série vai divergir e a soma dela vai dar infinito. Tá? Então, para esse exemplo bem simples aqui, conceitual, a região de convergência de uma série geométrica é que o módulo da razão esteja aí menor do que 1. Ok? Então vamos ver alguns exemplos rápidos aqui para fazer a transformada Z. Nesse nosso primeiro exemplo, vamos calcular aí pela definição a transformada Z de um degrau amostrado, ok? E a gente vai obter a forma fechada dele. Um degrau amostrado, ele basicamente possui essa definição aqui, f de kt igual a 1. Eu até coloquei nos slides aqui para a gente comparar. Nós estamos acostumados lá de teoria de controle clássico. O nosso degrau unitário é um sinal causal que no instante 0 sobe para o valor 1 e permanece em 1 durante todo o tempo. Notem que é um sinal analógico nesse caso, porque ele tem infinitos valores aqui de tempo. O caso discreto, o correspondente discreto desse sinal, é um valor amostrado que possui pulsos constantes iguais a 1. Okay? Para qualquer valor aí dos instantes de amostragem. É este sinal aqui que nós vamos calcular a transformada Z. Okay? Aplicando a definição. Então, voltando para a definição da transformada Z, que é a soma de k igual a zero até infinito do valor da função nos instantes de amostragem multiplicado por z elevado a menos k, aplicando essa definição para a nossa função, lembrando que todos os f's de kt são iguais a 1, porque é um degrau unitário, nós vamos ter, expandindo esse somatório, a seguinte expressão. Olha, é só ir trocando o k por 0, depois 1, 2, 3, até infinito. Tá? Essa somatória é simplesmente isso. Troque o valor de k pelos valores inteiros de 0 a infinito. Então você tem f de 0, z elevado a 0, f de 1, z elevado a menos 1, f de 2 multiplicado por z elevado a menos 2 e assim por diante. Ok? Se a gente lembrar, como eu havia comentado, que todos os valores dessa função são iguais a 1, fazendo a substituição, nós teremos aqui z elevado a 0 é 1, ok? E f de 0, f de 1, f de 2 são todos iguais a 1. Então aqui dá 1 vezes 1, dá esse valor 1 aqui. Z elevado a menos 1,
z elevado a menos 2, z elevado a menos 3, z elevado a menos 4 e assim por diante. Se nós prestarmos atenção nessa função aqui, nós vamos notar que de um termo para o seguinte, estamos sempre multiplicando por um fator comum, que nesse caso é o z elevado a menos 1. Para a gente descobrir isso, você pode fazer a divisão de um termo pelo termo anterior. Se eu dividir esse termo por 1, eu vou obter o z elevado a menos 1. E se eu dividir esse termo por esse, z elevado a menos 2, dividido por z elevado a menos 1, eu também vou obter z elevado a menos 1. De modo que esse é o fator constante que está sendo multiplicado por todos os termos aqui. Então, nesse caso, nós temos uma progressão geométrica com razão z elevado a menos 1. E a soma dos termos infinitos dessa série, né, a soma dos infinitos termos dessa série, pode ser aplicada àquela formulinha que nós vimos no slide anterior, onde a soma dos infinitos termos é o termo A1, que no nosso caso aqui é 1, dividido por 1 menos a razão, que nesse caso é z elevado a menos 1. Ok? Como z elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre z, se nós substituirmos z elevado a menos 1 por 1 sobre z e fizermos o desenvolvimento aí, tirar o mínimo múltiplo comum, dividir as frações corretamente, aí aplicando um pouco de álgebra, a gente chega nesse resultado aqui, ó, nesta fórmula, nesta expressão, que é a forma fechada da transformada do degrau, que normalmente aparece nos livros aí, ok? Z dividido por z menos 1. Uma informação importante que a gente tem que levar em conta é aquela história do critério de convergência. Aqui, como se trata de uma PG, o módulo da razão, ou seja, o módulo de z elevado a menos 1, ele tem que ser menor do que 1, para que essa soma da PG tenha convergência. Ok? Aplicando a mesma regrinha que nós já havíamos definido no slide anterior. Ok, pessoal? Então vamos ver aqui mais um exemplo. E nesse exemplo aqui, vamos calcular a transformada z de uma rampa mostrada. Nesse caso, a expressão matemática dela é f de kt igual a kt. Ou seja, dependendo do instante t, né, se o t for igual a 1, por exemplo, como nessa figurinha aqui, para cada instante de tempo, o valor da função é o próprio instante de amostragem, tá? Formando aí o equivalente a uma rampa unitária, só que na forma discretizada. Então, aplicando a definição da transformada z novamente e fazendo a expansão deste somatório como nós fizemos no exemplo anterior, nós temos aí f de 0 multiplicado por z elevado a 0, f de 1 multiplicado por z elevado a menos 1 e assim por diante. Lembrando que no nosso caso, a função desta vez não é sempre igual a 1, ela é igual a esse termo kt. Para facilitar o nosso cálculo nesse momento, vamos fazer o t igual a 1, ok? No final do exemplo eu mostro para vocês o que acontece se a gente deixar esse t simplesmente um fator genérico aí para ser utilizado na transformada. Então, trabalhando com t igual a 1, nós vamos substituir o f de 0, f de 1, f de 2 por esse termo aqui, ó, kt, onde o t é igual a 1, então é o próprio k, ok? O f de kt vai ser o próprio valor de k. Então, ao substituir aqui na função, nós vamos ter f de 0 é 0, f de 1 vai ser 1, f de 2 vai ser 2 e assim por diante, ok? É o próprio valor do índice k. Esse termo aqui, ele é 0, ok? 0 multiplicado por z elevado a 0 dá 0. Aqui nós temos z elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2 e assim por diante, tá? Então, só na linha de baixo aqui, eliminando esse termo nulo, nós temos essa expressão aqui. Para a gente poder continuar a isolar o termo, eu vou fazer um pequeno truque aqui, que é multiplicar essa expressão toda por z. Nós podemos multiplicar numa expressão matemática os dois lados pelo mesmo termo sem alterar o resultado. Então aqui, para facilitar o nosso cálculo, vocês vão ver por quê, eu vou multiplicar isso por z. Tanto o primeiro membro, que aparece multiplicado por z, quanto o segundo membro. Note que se eu multiplicar todo mundo aqui por z, aqui vai ficar z multiplicado por z elevado a menos 1, vai cancelar o z, sobra só 1. Aqui, ao multiplicar z por z elevado a menos 2, você subtrai 1 do expoente,
né? Você soma 1 na verdade e obtém z elevado a menos 1. Z multiplicado por z elevado a menos 3 dá z elevado a menos 2 e assim por diante. Na verdade vai diminuir uma unidade de cada z que aparece nessa função. Tá? Por que foi feito isso? Então vamos usar essa dica para a gente produzir uma forma fechada da nossa função. Então eu reproduzi aqui aquelas duas equações, a nossa equação original, que nós obtivemos com a definição, e a equação aí multiplicada por z nos dois termos. Okay? Vamos fazer a subtração da equação de cima pela de baixo. Vamos subtrair uma da outra. Okay? Eu já deixei aqui os termos alinhados para ficar fácil da gente ver qual é o resultado. Que vai aparecer aqui, ó, z multiplicado por f menos f. Okay? E no segundo membro, ó, 1 menos 0 dá 1. Note aqui que todos os termos que estão alinhados, eles têm o mesmo termo em z. Então é z elevado a menos 2 aqui e aqui, z elevado a menos 3 aqui e aqui, de modo que eu só preciso subtrair os coeficientes. Então aqui fica 2 menos 1, z elevado a menos 1, então dá 1. 3 menos 2 dá 1, z elevado a menos 2. 4 menos 3 dá 1, z elevado a menos 3, e assim por diante. Todos os termos que eu colocar aqui vai dar sempre uma diferença de uma unidade. Então o resultado que vai dar essa soma, essa subtração dessas duas equações, dá essa série infinita que é familiar. 1 mais z elevado a menos 1, z elevado a menos 2, z elevado a menos 3 e assim por diante. É o resultado que nós tivemos aí no exercício anterior. Nós já sabemos quanto dá essa soma. Isso aqui é uma PG de razão z elevado a menos 1. E nesse primeiro membro aqui, o que nós podemos fazer é colocar esse termo f de z em evidência, já que é um fator comum aqui. Ó. E se nós fizermos isso, vamos ter f de z multiplicado por z menos 1. Okay? Colocando o termo aí em evidência. No segundo membro, como eu havia falado, isso daqui é uma PG infinita de razão z elevado a menos 1. E o primeiro termo é 1. Como nós vimos no exemplo anterior, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, nós chegamos nesse resultado, z dividido por z menos 1. Note que agora nós temos f de z multiplicado por esse fator igual a esse termo. Eu posso simplesmente pegar este termo que está no parênteses aqui multiplicando f de z e passar para o segundo membro dividindo. Quando ele desce aqui dividindo, encontra outro termo igual a ele, z elevado a z menos 1, e o resultado acaba dando z menos 1 elevado ao quadrado. Okay? E esta seria a forma fechada dessa função rampa para o período de amostragem t igual a 1. O que acontece quando a gente trabalha diretamente com o t na fórmula? Então eu vou retornar aqui rapidamente. Se nós trabalharmos com esse t diferente de 1, apenas um t genérico, ao invés de colocarmos só os fatores aqui, apareceria 0 vezes o t, 1 vezes o t, apareceria kt, onde o k seria um número. Então apareceria 1t, 2t, 3t, todos os termos aqui apareceriam multiplicados por t. Aqui também todos os termos apareceriam multiplicados por t, e aqui todos esses termos apareceriam multiplicados por t. Ok? Então aqui teria todo mundo multiplicado por t, todo mundo aqui multiplicado por t também. A gente pode colocar sempre o t em evidência. De forma que esse primeiro membro aqui, todo mundo apareceria multiplicado por t, e esta formulinha que está aqui apareceria multiplicada por t. Ok? Portanto, o resultado seria esse que eu coloquei aqui embaixo. Igual ao de cima, só que agora multiplicado pelo período de amostragem. E essa é a expressão geral da transformada z de uma rampa, onde você deixa indicado o período de amostragem. Certo? Por fim, um último exemplo seria a transformada z desta função aqui, que é uma rampa também, mas ela é finita. A parte interessante desse sinal é que ele termina aqui nesse instante e depois ele se torna zero para todos os outros instantes. Aplicando a definição aqui, nós precisamos somente substituir os valores, ok? O tempo da gravação está acabando, pessoal. Eu vou interromper esse aqui e a gente continua num segundo vídeo onde eu já consigo terminar todos os slides que restam, ok? Até lá!